Devastada a credibilidade do Ministério da Saúde, a Imprensa Livre cria um consórcio para compilar os dados relacionados à Covid-19 no Brasil. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro tenta se esquivar da sua própria responsabilidade, jogando a culpa em prefeitos, governadores e no STF sobre a condução da pandemia no país. O ministro Luiz Roberto Barroso deu uma entrevista ao Livres e rebateu as acusações do presidente, além de ter ironizado as ameaças de golpe. Segundo o ministro, não foi o STF quem criou as dificuldades que nós enfrentamos hoje e na história do Brasil, a tensão que vivemos agora entre poder executivo e judiciário só tem paralelo durante as ditaduras. Veja agora no Livres Notícia. Além de enfrentar a pandemia, o Brasil precisa enfrentar os obstáculos ao acesso a dados sobre a doença no país. O governo Bolsonaro tem criado uma série de dificuldades e as seguidas mudanças de metodologia realizadas pelo Ministério da Saúde a mando do presidente devastaram a credibilidade dos dados públicos brasileiros e prejudicaram a imagem do país na comunidade internacional. A OMS alertou para a necessidade da transparência nos dados e a Universidade Johns Hopkins, que é uma referência mundial no monitoramento da doença nos diversos países, chegou até a excluir o Brasil do seu quadro de monitoramento, o que nos coloca ao lado de ditaduras como Coreia do Norte e Venezuela. Em entrevista ao Livres ao Vivo, ontem à noite, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, comentou sobre isso. A questão específica dos dados da pandemia, ela vai chegar no Supremo, provavelmente. Eu, portanto, não vou falar, embora não seja difícil de adivinhar o que eu acho. A vantagem, porém, é que no Brasil contemporâneo, até se podem ver manifestações antidemocráticas, mas elas são situadas em guetos, ou às vezes onde talvez não devessem estar, mas eu acho que elas não são capazes de reverter uma consciência democrática que se enraizou no país. E, portanto, esses dados vão aparecer, porque os estados e os secretários de saúde vão divulgar, porque a imprensa vai atrás e esse gênio não volta para a garrafa. Nós já percorremos os ciclos do atraso. E, portanto, quando alguém fala em AI-5, quando alguém faz comício na porta de quartel, o que se verificou foi uma reação imensa da sociedade brasileira, uma reação vigorosa. E, de fato, a Imprensa Livre reagiu. Um consórcio de empresas jornalísticas envolvendo o Grupo Globo, Extra, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL iniciou um levantamento independente dos dados relacionados à pandemia diretamente com as secretarias estaduais de saúde por todo o Brasil. Nós sempre destacamos aqui que não existe democracia liberal sem imprensa livre. Esse é mais um exemplo concreto, então fica aqui os nossos aplausos a todos os profissionais da imprensa. Enquanto atrapalha o acesso à informação, Bolsonaro tenta fugir da responsabilidade que cabe à presidência da República na condução do país no combate à pandemia. Ontem, no Twitter, o presidente publicou que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, as ações de combate à pandemia seriam supostamente de total responsabilidade dos governadores e prefeitos. Isso também foi assunto da nossa entrevista ontem com o ministro Luiz Roberto Barroso. Não há nada de interferência no poder do presidente da República. Não é por isso que faltou coordenação nem liderança. Agora, a pergunta que eu faria foi porque o ministro Alexandre impediu a nomeação do diretor da Polícia Federal, ou porque eu impedi a expulsão dos venezuelanos, que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo? Ou foi por causa disso que nós temos sido o pior país no combate à pandemia no mundo? Portanto, é um deslocamento de responsabilidade para o Supremo que simplesmente não existe. Quer dizer, não há nenhuma decisão do Supremo que tenha impedido alguma coisa relevante e a União continua com competências muito importantes. A própria definição de quais são as atividades essenciais que podem e devem voltar é do governo federal por decreto. É claro que se mandar voltar o açougue está invadindo competência federal, aí é inconstitucionalidade no decreto. Mas
Não é por isso que se exonerou o primeiro-ministro da Saúde, o segundo-ministro da Saúde, e agora temos um terceiro que é paraquedista e não epidemiologista ou sanitarista ou infectologista ou alguém que conheça a vida médica. Nada pessoal, nem conheço, mas nem alguém que tenha grande experiência como gestor. Portanto, eu acho que é um deslocamento completamente equivocado. Quer dizer, mesmo que o Supremo tivesse errado nessas decisões, e, a meu ver, respeitando as posições em contrário, eu acho que não errou em nenhuma delas, não é por isso que nós estamos enfrentando as dificuldades que estamos enfrentando. Presidente do nosso Conselho Acadêmico, a economista e advogada Helena Landau, também participou do nosso Livres ao Vivo ontem e perguntou ao ministro Barroso sobre a tensão institucional entre poder executivo e judiciário. Já houve na história das relações entre poderes esse nível de tensão diária que se percebe hoje? Olha, acho que sim, já houve momentos piores, só que eram em ditaduras. Então, o Getúlio aumentou o número de ministros para colocar, ministros para chamar de seus, e durante o regime militar também houve, além do aumento também de ministros, também houve a cassação de 3 ministros. Tanto momentos mais tensos já ocorreram, mas não em situações de democracia. Diante da escalada autoritária dos grupos bolsonaristas e também da participação de um número muito grande de militares no governo federal, muita gente tem temido a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil, que contaria já até com uma deturpação golpista da Constituição Federal, especialmente do artigo 142, que fala sobre o papel das Forças Armadas. O ministro Barroso também comentou. É terraplanismo constitucional imaginar que as Forças Armadas sejam um poder moderador. Mas, se você prestar atenção, por exemplo, o general Santos Cruz, que esteve no governo, e eu diria que é um herói brasileiro, comandou no Haiti, comandou 2 anos e meio no Congo. E ele tem escrito, e acho que ele é um bom porta-voz do pensamento de quem não está no governo, que não tem essa de Forças Armadas no governo. As Forças Armadas não pertencem ao governo, nem apoiam nem desapoiam. As Forças Armadas, pertencem à sociedade nos termos da Constituição. E depois, Helena, um golpe em nome de quê? Porque em 64 você tinha... Os argumentos eram quebra da hierarquia militar. Bom, mas os generais agora estão bem próximos do poder, não há quebra de hierarquia. Corrupção, eles estão no governo. Agitação das massas, quem mais tem mobilizado as massas é o próprio presidente. Então, eles vão dar um golpe de quê? Para difundir a cloroquina? A entrevista completa com o ministro Luiz Roberto Barroso está disponível na íntegra aqui no nosso canal, lá na playlist do Livres ao Vivo. Foi, sem dúvida nenhuma, uma honra para todos nós poder fazer essa entrevista e fazer aqui no canal um momento em que a notícia acontece aos nossos olhos, né? Poder conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal e vê-lo rebatendo as acusações do presidente Jair Bolsonaro. Vale muito a pena conferir na íntegra. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Como você viu, nós temos uma programação de lives de primeira linha que vale muito a pena acompanhar. A programação do mês está disponível aqui no canal, você pode conferir. E, como você sabe, o Livres Notícia de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.